Altenura de Notícias recebe com muito prazer a presença do Dr. Ismael Zanelato. Ele que é da Clínica Saúde e Vida de Ibitinga, uma maneira diferente e inteligente de tratar a sua saúde. Dr. Ismael é bioquímico e especializou-se em acupuntura, ortomolecular e plantas medicinais. Ele desenvolveu um tratamento maravilhoso para tratamento da saúde através de reeducação e conscientização alimentar, inclusive utilizando plantas medicinais. E para isso hoje temos aí várias perguntas sobre este assunto que é de sumo interesse de toda a população, não é mesmo? Afinal, falamos de saúde, a importância aí de se reeducar com relação à alimentação. E a pergunta de hoje, bem-vindo, doutor Ismael, quais são os alimentos que estão em nosso cotidiano e que são os mais nocivos à nossa saúde? Daniela, infelizmente, por causa dessa grande industrialização de alimentos, os alimentos eles estão vindo com muita química, corantes, acidulantes, espessantes e um monte de antes que faz você morrer antes. Então, isso está realmente causando um problema muito sério. Eu diria que os alimentos mais nocivos na saúde hoje, eu começaria com o açúcar. O açúcar é um grande vilão na nossa saúde. Primeiro que o açúcar não tem nutrientes importantes. Ele é pura caloria para você engordar. Mas está praticamente em todos os produtos. Aí que tá, eles colocam açúcar até para conservar contra bactérias e tal. Extrato de tomate vem com açúcar, bebida, a maioria delas vem com açúcar. E é justamente por isso que as pessoas estão aí tendo grandes problemas na saúde. Nós não precisamos de açúcar, tá? O açúcar é uma caloria desnecessária e não tem nutrientes importantes. Depois disso, eu falaria do leite de vaca. O leite de vaca está com um grande problema, tá? Ninguém sabe realmente ao certo o que vem dentro desses leites em caixinha, porque eles colocam um monte de coisas lá para que aquilo não azede, não estrague e tal, e você está tomando um leite totalmente adulterado, essa é a verdade. Mas não é só isso. O leite de vaca é alimento para bezerros e não para seres humanos. Qual é o problema disso? O leite de vaca tem 300 vezes mais caseína que o leite humano. Olha o tamanho de um bezerro e olha o tamanho de um recém-nascido humano. É totalmente incompatível. A molécula do leite de vaca é muito grande para ser digerida pelo sistema digestivo humano. E isso vai criando um problema muito sério, porque essa caseína é uma espécie de uma cola que ela vai entupindo a microcirculação, aquelas veinhas finas, e isso vai promovendo problemas na saúde das pessoas. Um outro grande problema na nossa alimentação é que hoje nós usamos mais refrigerante do que água. Os refrigerantes também é um grande problema na saúde humana hoje, tá? Então, se você for observar, nós estamos comendo totalmente errado. Nós fugimos muito do que é natural. E quanto mais você foge do que é natural, maior serão os seus desequilíbrios. E é justamente isso que eu busco no meu tratamento, é conscientizar as pessoas a voltar ao natural. Quanto mais você coloca coisas naturais na tua frente, você ingere coisas naturais, os teus desequilíbrios vão desaparecendo e você passa a se sentir muito bem. O senhor comentou sobre a questão do ingrediente, o açúcar, inicialmente, que inclusive, como consequência, gera obesidade. Neste caso, quais são as consequências da obesidade, justamente falando de saúde, doutor? A obesidade, Daniela, é um problema muito sério. Por quê? Ele faz você carregar um excesso de peso que vai prejudicar joelhos, vai prejudicar artérios dos pés, tá? Essas pessoas que têm excesso de peso, com certeza, terão problemas aí de artrose, joelho e a nível de pés. Mas não é só isso. Tudo fica ruim quando você fica obeso. Você perde agilidade, sobrecarrega rins, sobrecarrega coração, tá? E nós sabemos, por exemplo, que hipertensão e diabetes está
intimamente ligada à obesidade. E isso também é um grande problema. Eu tenho feito muitos tratamentos de emagrecimento na minha clínica e com excelentes resultados. Tem centenas e centenas de pessoas aí na cidade que já emagreceram 10, 20, 30, 40 e até 60 quilos conosco no Saúde e Vida. E o que é interessante, Daniela, que uma pessoa hipertensa, depois que ele começa a emagrecer 15, 20 quilos, a hipertensão começa a se normalizar. Aquela glicemia exagerada começa a se normalizar. Então, eu acho realmente maravilhoso o tratamento natural. E o que realmente está levando as pessoas a ficarem obesas? O senhor já deu a resposta, mas a gente reforça, né? Porque, sim, sobretudo, eu diria que, em primeiro lugar, é a situação econômica, tá? Você sabe que antigamente nós não tínhamos acesso a tanta comida como temos hoje. Eu tenho ido frequentemente à África e a prova de que realmente é a comida que engorda é a África. Você não vê na África africanos obesos, é muito raro ver. Então, é que na nossa despensa, na nossa mesa, está tendo muita comida. Então, o que acontece? É legal a gente entender isso aí. Tudo que você ingere a mais do que você precisa, o organismo transforma em gordura e vai fazendo um depósito com a seguinte mentalidade. Se a Daniela tiver que passar um deserto do Saara e não tiver condições de se alimentar, eu tenho reservas para manter a vida. Essa é a mentalidade do organismo. Então, como nós estamos tendo uma condição maior de nos alimentarmos, as pessoas estão realmente ficando obesas. Eu diria que um dos problemas maiores, Daniela, é a ingestão exagerada de carboidratos, que é o grande vilão da obesidade. Tá? Carboidrato é arroz, é pão, é macarrão, é batata, é mandioca, que é a base da nossa alimentação. E são atrativos, não é mesmo? São atrativos, né? A pessoa fica viciada no carboidrato. Você sabe que como o alcoólatra, né? Ele é viciado pela bebida, o gordinho ele é viciado pela comida. E uma das coisas que na nossa conscientização fazemos é quebrar esse elo aí, onde a pessoa descarrega a ansiedade comendo. Né? Precisamos quebrar isso aí para que a pessoa consiga emagrecer. E aí, quando falamos ainda de consequências relativas a uma má alimentação, ou de uma forma errada, né, digamos assim, porque o acesso talvez seja melhor, mas ainda assim temos a prova disso, o exemplo da África. Doutor Ismael, quais as causas, por exemplo, do diabetes e da hipertensão aí? E o que nós devemos fazer neste caso? Tá. Olha, o diabetes, principalmente o tipo 2, é um pâncreas cansado. Um órgão que temos atrás do estômago, ele passa a não produzir insulina como antes, ele deixa de ser eficaz, aí aparece o diabetes tipo 2. Mas isso está relacionado sim à ingestão de carboidrato ao longo de anos, sem uma regra, né? Normalmente carboidratos simples, que são arroz branco, macarrão branco, né? E nós sabemos também, na ortomolecular, que a falta de cromo leva a um desequilíbrio do pâncreas e ele passa a não produzir a insulina por falta de cromo. Aonde tem cromo na alimentação? Nos alimentos integrais. É no arroz integral, é no macarrão integral, certo? E falando de hipertensão, tá? A hipertensão tem algumas diversas causas, tá? Eu diria o seguinte, que a hipertensão relacionada à tensão nervosa. Porque uma pessoa tensa, estressada, ele faz vasoconstrição nas suas veias. E isso eleva a pressão. Tá ok? Mas também existe uma teoria muito interessante, que eu acredito nela, que fala que a causa da hipertensão também é a ingestão exagerada de carboidrato. Carboidrato vira glicose, é transformado em glicose e vai para o sangue. Só que é o seguinte,
Nós temos uma temperatura corporal média de 37 graus. E o que acontece com essa glicose? Ela carameliza dentro das nossas veias. E a velocidade é muito grande. Então, o que acontece? Essa glicose caramelizada, ela começa a riscar as nossas veias por dentro, quer dizer, começa a lesionar as nossas veias, promove ali uma inflamação de vasos de veia, e essa inflamação leva à hipertensão. Isso é uma explicação dentro da ortomolecular que eu acredito nela. Então você veja que carboidrato é um problema na nossa dieta, devia ser repensado. Eu diria o seguinte, uma dica, né? As pessoas deviam comer muitas saladas de folhas escuras, devia comer muitos legumes crus ralados, bem coloridos, e pouco carboidrato, o mínimo possível, entendeu? Esse é um grande segredo na dieta e na maneira de se adquirir saúde. Bom, e com isso a gente observa também outros comportamentos que estão sendo aí excessivamente prejudiciais à saúde. A ansiedade, a depressão, que é considerada a doença do século, e também a tristeza. Esses sentimentos, o que está acontecendo com a população, doutor Ismael, que estamos aí com índices altíssimos de pessoas ansiosas, estressadas, depressivas e muito, muito tristes? Olha, eu diria que a tecnologia também contribui para isso. Hoje em dia as pessoas estão muito conectadas, inclusive crianças, que estão hiperativas por conta de estar muitas horas na internet conectado, joguinhos, enfim, isso está levando a um comportamento ruim. As crianças, inclusive, estão tendo dificuldade de raciocínio, tá? Ficam com insônia à noite, né? Passam, às vezes, a noite em computadores e assim por diante, tá? Mas eu diria assim que, de uma forma geral, o problema também é alimentar. Por quê? Nós sabemos, aprendemos isso, que existem alguns aminoácidos que o organismo sintetiza, ele fabrica. Mas tem alguns essenciais que ele não fabrica e precisa vir na dieta, como é o caso do triptofano. O triptofano o organismo não fabrica, ele tem que vir na dieta. E a falta de triptofano leva ao organismo não conseguir produzir serotonina, que é o hormônio da felicidade, é o neurotransmissor que deixa a pessoa bem, consigo mesma, feliz. Então, o que acontece? As pessoas estão usando uma alimentação muito pobre e o organismo não consegue. Aí vai desequilibrando o sistema nervoso por falta de serotonina e aí vai ficando com ansiedade. Tristeza. Tristeza, a pessoa ela vai tendo frustrações, tá? E tudo também por causas alimentares. Quando eu faço um tratamento com uma pessoa dessa, Daniela, apesar de eu não ser psicólogo, mas eu tenho ajudado a pessoa a mudar a atitude mental. Diversas coisas, diversas técnicas a gente ensina para que a pessoa comece a mudar a sua maneira de pensar. Porque um pensamento ruim faz você sentir sentimentos ruins e faz você tomar atitudes ruins. Quando você cultiva pensamentos bons, você gera sentimentos bons e começa a tomar boas atitudes. Isso também é muito legal de se trabalhar. Para você que nos acompanha, quer aprender mais, quer saber mais sobre a sua própria saúde, obter aí qualidade de vida, né? Procure esse tratamento alternativo através da Clínica Saúde e Vida. Doutor Ismael, nosso muito obrigado pela sua presença. Acho que teremos mais assuntos aí a conversar aqui em nosso espaço, né, de entrevistas pelo Portal Ternura. Lembrando que esta entrevista também é transmitida através de seu áudio pelos nossos jornais da Ternura FM. A Clínica Saúde e Vida fica na rua Daniel de Freitas, 1371. O fone para contato e agendamento de consultas, 3342-2266 e 3342-5420. Clínica Saúde e Vida.
Afinal, é uma maneira diferente e inteligente de tratar a nossa saúde, não é mesmo? Realmente, tá? Eu consegui esse slogan porque é uma maneira inteligente. Você se centra, você se equilibra, tá? Você aprende a se alimentar e fazer com que o teu alimento se torne o teu remédio. E isso é muito positivo. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado eu, Daniela. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.